Boa tarde, pessoal. Eu sou Rafaela Dalla Fac e hoje estou aqui com a minha colega Bianca Petri Bortoluzzi. Nós somos estudantes de graduação da Universidade de Passo Fundo e cursamos o curso de Artes Visuais. Hoje a gente está trazendo esse resumo expandido para falar sobre a importância do fazer artístico para Ruth Schneider, existencialismo e influências externas nas obras. Bom, o conceito que a gente abordou é o existencialismo, e o pai desse conceito é o Sartre, que ele falou em 1970 que o homem de início não é nada, só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Bom, a Ruth inconscientemente adquire esse conceito e aplica na sua vida. Para começar introduzindo esse trabalho, a gente pensou no nosso interesse de contextualizar e falar sobre a vida da artista expoente daqui de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A gente analisou três grandes tópicos: a vida, a obra e o legado dela. A vida, a gente vai analisar os fatores externos e influências, a obra, com enfoque na série O Cassino da Maroca, Elementares e Flores. E o legado, a gente vai falar um pouquinho sobre o Museu Magres. Começando trazendo um pouquinho da biografia da Ruth, ela nasceu em 1943 aqui em Passo Fundo. É, Ela teve muito presente na vida dela a avó Margarida, famosa Ida, a mãe Nina e o padrasto Antão. Ela teve um pai que não era muito presente, enfim, e o Antão assumiu esse papel de pai na vida da Ruth. Ela se inspirou muito nessas pessoas e nas histórias que elas contavam para poder fazer a produção das obras dela. Até Invocando Ida é uma série que fala sobre toda a vida, a jornada da avó dela. E, por exemplo, a série do Circo, que fala sobre uma aventura que o padrasto Antão teve quando ele era menor. Já adulta, enfim, a Ruth Schneider, ela se casa com Juarez, o único marido dela, e eles acabam tendo 4 filhos. Em 2013, ela acaba falecendo em Porto Alegre. Em 1980, 1995, alguns fatores acabaram influenciando as obras da Ruth. Ela tinha 4 filhos: Fátima Maria, o Willy, o Juarez e o César. E acabou que, por infortúnios, 3 desses filhos acabaram falecendo. A Fátima Maria por problemas cardíacos, o César por afogamento, que foi descoberto depois de dias, e o Juarez acabou se suicidando. Seu marido, né, faleceu 2 anos após e deixou ela com AIDS, que foi a doença que posteriormente causou a morte da artista em 2003. Só para comentar, aqui no acervo do Mavros a gente achou um VHS que ela realmente exemplifica que a arte dá uma base para ela conseguir viver. Então ela usa muito o ócio criativo para continuar produzindo, e o museu tem diversas obras dela. Já começando a analisar a obra dela como um todo, ela fez, por exemplo, o Circo junto com a série Invocando Ida e o Cassino da Maroca. São todas de narrativas inspiradas nas personalidades que integram sua vida, como a Rafa disse, a avó, a mãe e o padrasto. Ela também faz umas abordagens histórico, afetivo e hereditário nessas suas obras, e todas as obras dela se assemelham ao expressionismo alemão, mesmo ela falando que não se identifica com nenhum movimento e nenhum artista em especial. A principal série de obras da Ruth Schneider, com certeza, foi o Cassino na Maroca, né? Que é bem conhecida também aqui na região, porque esse cassino existiu mesmo aqui na cidade de Passo Fundo e ele foi um grande lugar assim de apostas, uma danceteria e lugar de prostituição nos anos 50 aqui na cidade. Ela acaba usando tonalidades escuras, que acaba sendo depois parte do estilo da artista em todas essas obras, e também reutiliza muito dos materiais, acaba usando materiais alternativos e quase nunca acaba usando em específico a tela e a tinta como pincel. Ela usava, enfim, suas mãos para produzir essas obras. E essa história também veio por conta da presença da Ruth no próprio cassino, porque Antão, que era o seu padrasto, ele era taxista nesse cassino. E a Ruth, algumas vezes, acabava indo junto com o padrasto e com a mãe, enquanto ele trabalhava, e acabava vendo algumas dessas cenas e também ouvindo histórias
dos parentes, enfim, dos familiares. A segunda série analisada é a série Elementares. Bom, depois que os filhos dela morreram, ela começou a trazer um sentimentalismo bem sombrio e bruto às suas obras e começou a ser muito mais tridimensional do que bidimensional. Ela desfigurou as suas figuras e ela adquiriu muitos tons escuros e parece ser um modo dela reciclar a criação e a própria emoção que ela sentia diante de tantas tristezas. E a gente analisou também que parece que ela se apropria de restos de objetos não funcionais e assim atribui signos e traz uma beleza inusitada. Por fim, a gente fez uma análise da série Flores, que de longe é a mais diferente. Após essas perdas traumáticas e não curadas, também o agravamento do seu câncer de mama e do avanço da AIDS, a Ruth ainda foca na arte, foca ainda mais, com certeza. A gente percebe a maior exposição à luz nesses quadros. Ela volta a pintar nas telas de algodão. O fundo parece inacabado, parece que realmente ela nunca terminou, mas ela chegou a assinar o quadro. Não tem tanto preto. E também, o mais importante, a temática é natureza morta. E as flores num vaso, elas morrem depois de uma semana, né? E no simbolismo, as flores num cemitério significa como se fosse uma despedida, certo? A morte, e a gente achou interessante abordar. Em vida, a Ruth participou de várias exposições, né? Ela começou a colocar suas obras em galerias e a partir disso ela começou a ser reconhecida, né? Depois ela acabou fazendo algumas exposições no Margs, que viraram rotineiras. Margs, o Museu de Artes do Rio Grande do Sul. E depois, a partir de galeristas que viram a obra da Ruth, ela foi convidada para expor no Rio de Janeiro e São Paulo, acabou expondo na Bienal de Santos e também foi custeada para dar aulas na Europa. Ela fala no VHS dela que era um sonho que ela só acreditou quando ela estava lá. Junto com a Roseli Doleschi Preto, outra passofundense, a Ruth ajudou a fundar o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, que teve o nome da artista por conta de uma doação de cerca de 150 obras para o acervo, enquanto ele ainda nem estava acabado, né? Ele ainda não tinha série, enfim, e a artista doou todas essas obras. Esse foi o primeiro museu de arte do norte do Rio Grande do Sul, o que é de suma importância para nós, pesquisadores e estudantes de artes visuais. E é curioso que é um dos poucos museus que recebeu o nome de um artista enquanto ainda ele estava vivo, né? Para finalizar, a gente realmente percebe o existencialismo construído por Ruth ao longo da sua jornada e de suas obras. A gente percebe seu modo peculiar de lidar com as situações externas e bem artista mesmo. As histórias da avó, a perda e sua própria finitude são temas bem influentes para o resultado dessas obras finalizadas e analisadas aqui. A importância do ócio criativo para ela produzir milhares de obras que estão no museu agora, e o seu legado poético e sustentabilidade na arte são três temas muito gratificantes e muito importantes para a história da arte do Rio Grande do Sul e, posteriormente, com certeza, para o Brasil. Aqui estão algumas das referências que a gente acabou usando para a nossa pesquisa. Para quem quiser entrar em contato, enfim, a gente aguarda perguntas de vocês. Muito obrigada.